A sua igreja. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia, Evangelho escrito por João, capítulo de número 20. Evangelho escrito por João, capítulo de número 20. Assim que você encontrar esse capítulo, você pode sentar-se com toda a reverência, né? João, capítulo 20, versos 11 ao verso de número 18. O texto diz assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Que levaram meu Senhor e não sei aonde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Amém? Amém. Esse aqui é um texto da ressurreição que eu gosto muito. Todos são bonitos, né? Mas o de João ele é muito carregado de emoções. Aqui você percebe medo, você percebe dor, percebe angústia, um pouco de frustração, um pouco talvez de raiva. Você consegue perceber que é um caldo de emoções no relato dessa ressurreição. E é como se fosse uma descrição do nosso próprio coração. Dá a impressão que é uma descrição do nosso coração? Porque o nosso coração, ele é assim, né? Ele é um receptáculo, ele é difícil de controlar. Não existe ninguém, por mais forte que seja, mais experiente que seja, que consiga dominar sentimentos e emoções todo o tempo. Não existe. Pode ser criança, pode ser ancião, pode ser homem, mulher, jovem, ninguém consegue controlar os sentimentos e as emoções durante todo o tempo. O coração, ele é incontrolável. Principalmente quando a gente está vivendo uma situação muito difícil. Maria Madalena, ela estava vivendo justamente uma situação de luto. E foi o luto dos lutos. Uma psiquiatra chamada Mary Conner, ela tem uma frase sobre um momento como esse, que ela fala que o luto é o preço que nós pagamos por amar alguém. E Maria amava muito a Jesus. E por isso o preço de tristeza que o coração dela estava pagando era muito alto, muito, muito alto. E nessa tese, Mary Conner, ela fala assim que quando nós estamos vivenciando uma tristeza como essa, o cérebro, ele entra em conflito. O córtex, a parte que cuida do raciocínio, ela consegue entender que a pessoa não está ali. Maria Madalena sabia que Jesus não estava ali. Mas a parte emocional entra em conflito. Sempre que nós vivemos algum tipo de dor, algum tipo de desilusão, algum tipo de decepção, o lado emocional sempre levanta o questionamento: por quê? Era isso que acontecia com Maria. O raciocínio dela dizia: Jesus está morto. Mas a mente dela perguntava por quê.
Por que esse vazio? Por que está tão difícil lidar com a realidade? E aí você pode até pensar, mas o que a dor dessa mulher, de 20 séculos atrás, tem a ver com a realidade da vida, principalmente da vida cristã? E eu falei que eu gosto muito desse texto porque ele traz muita consolação. E a primeira consolação que eu aprendo quando eu estudo sobre esse episódio de Maria Madalena, a primeira, querida, é que a noite ela nunca é eterna. A noite ela nunca é eterna. É o discurso mais famoso do Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas, há tempo para todo propósito, há tempo de chorar e há também tempo de rir. Há um propósito. Há um propósito de Deus para o tempo. E você sabe que a noite anterior foi a noite do Shabá. O dia anterior foi o dia do Shabá. Era um dia obrigatório de descanso e adoração. Mas como Maria iria adorar se quem ela adorava não estava mais lá? Como ela poderia descansar se o objeto da sua maior alegria não estava lá? Fui pensando que aquela noite foi a noite mais longa da vida dela e dos discípulos também. Eu não sei quem já passou por insônia aqui. Já teve uma noite que você passou em claro? Quem tem uma noite de insônia, uma noite mal dormida, sabe como um minuto pode ser longo, pode ser comprido, a noite não passa, a noite não passa. Mas de alguma forma ela conseguiu sobreviver. Eu penso nisso, na graça de Deus, faz a pessoa sobreviver. É por isso que Davi, ele falou em um salmo: cantem ao Senhor, vocês que são seus santos. Celebrem a memória da santidade de Deus, porque no favor dele está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Mesmo a noite mais longa, ela tem um fim. E é claro que quando você usou os relatos do Evangelho, você percebe, alguns falam que estava escuro, outros amanhecendo. Então dá a impressão que cronologicamente a noite estava terminando, mas nem o sol do meio-dia podia tirar aquela tristeza. E sabe também o que eu aprendo aqui? A tristeza é uma péssima condutora de vida. A tristeza às vezes é uma péssima conselheira de decisões. Porque Maria, ela apenas viu. Você vai ler o texto, você lê com atenção, você vê que ela, assim que ela observa a pedra retirada, uma pedra que José disse que poderia ter 700 quilos, quando ela vê a pedra retirada, ela nem se aproxima, ela já vai correndo, ela já deduz. A mente dela cria uma cena do roubo ou da retirada do corpo de Jesus, e foi tudo imaginação. Porque o medo, ele tem esse poder de nos enganar. Eu já falei uma vez que eu fui assaltado num dia, né? Fiquei tão traumatizado que no outro dia eu olhei assim uma pessoa de longe, meu Deus, vai me roubar. E eu não tinha como fugir do caminho, fui chegando, meu Deus, vai me roubar, vai me roubar. Eu já imaginei a cena, a pessoa puxando o revólver, sabe, colocando na minha cabeça. Eu imaginei tudo, já imaginei como eu ia reagir. Quando eu cheguei perto, a pessoa era um orelhão. Porque o medo me condicionou a isso, a tristeza me condicionou a isso, o coração angustiado me condicionou a isso. E Maria Madalena falou: tiraram o Senhor do sepulcro. Ninguém tirou, ela imaginou. Ninguém tirou, mas a tristeza, ela faz isso. Tristeza tem o poder de mover pessoas. Algumas para a destruição, você sabe disso. Algumas pessoas, a tristeza é tão grande que elas se movem à destruição. Outras em a busca do prazer, a busca de um lugar onde a dor pode ser retirada, ou então em busca de pessoas. Maria Madalena foi em busca de Pedro e de João,
Porque há um aspecto positivo nisso, porque quando alguém passa a dor que você passa, é muito mais fácil de entender. Não é assim? João e Pedro passavam o que Maria Madalena estava passando, mas eles não podiam ajudar em nada. Eles não podiam ajudar em nada. Mas aí ela acaba voltando para o túmulo. Porque Deus tem esse poder de dirigir as nossas vidas de maneira que a gente não entende. Lembra que Jesus falou: o vento sopra onde quer, você não sabe para onde ele vem, para onde ele vai, e assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Maria Madalena, ela retorna ao lugar da sua maior tristeza, sem saber que aquele lugar se tornaria um lugar da maior alegria que ela ia viver. Sabe por quê? Porque Jesus tinha falado: olha, vai chegar uma hora que o mundo vai se alegrar e vocês estarão tristes. Ela esqueceu disso. Ela esqueceu que a tristeza era uma profecia de Jesus. Nós precisamos lembrar que existem milhares de promessas na Bíblia. Mas algumas dessas promessas é: vocês serão perseguidos, vocês serão injuriados, vocês terão problemas na família, vocês não estarão livres de enfermidade. São todas promessas. Mas ele falou: mas outra vez eu vou ver vocês. Amém. Amém. E o coração de vocês vai se alegrar. Aleluia. A tristeza é uma péssima condutora de um coração entristecido. Mas o Espírito Santo consegue trabalhar até nesses momentos. E sabe também, quando a alma está angustiada, ou vivendo uma crise, ou um gravíssimo problema, ela deseja consolação. Mas tem consolações que nunca vêm de outras vozes. Você conhece o hino? Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Porque tem hora que acontece isso que aconteceu com Maria Madalena. Nem a voz de 2 anjos foi capaz de curar o coração de Maria Madalena. E aí ela desce chorando ao sepulcro e ela vê a mesma cena das horas anteriores. Os lençóis estão jogados ali, soltos no chão. Na verdade aquilo ali, quando se fala lençóis, você tem que pensar quase no processo de embalsamento, quase de mumificação. Era um lençol muito comprido, eles enrolavam, depois passavam azeite, mirra, babosa, enrolavam, passavam outro, mirra, babosa, que isso preservava o cheiro da decomposição. Então era um lençol muito comprido, mas ela vê aquele lençol ali, vê o lenço enrolado num lugar à parte, vê a laje onde o corpo de Jesus estava, mas não tem ninguém ali senão aqueles 2 anjos. E lembra que eu falei que nesses momentos a pessoa não consegue raciocinar? Porque se ela pensasse um pouquinho, ela ia saber que não tinha lógica alguém que vai roubar um corpo desembrulhar esse corpo. Se dá ao trabalho de desembrulhar esse corpo. Ninguém faria isso. Você observa, querido, que eu falei que a dor não foi amenizada nem pela presença, nem pela palavra dos anjos. Me recordo quando Moisés, não foi nem culpa de Moisés, foi culpa do povo. O povo tinha irritado tanto a Deus que Deus falou a Moisés: eu vou mandar um anjo, ele vai colocar vocês lá na terra. Você sabe que implicitamente, para colocar na terra, Deus ia dar autoridade para aquele anjo. Aquele anjo estava conferido de autoridade.
Ia acontecer, não ia parar de ter milagre, não ia parar de ter vitória na guerra, não ia parar da água sair da rocha, não ia parar de chover maná do céu, mas ia ter a presença de anjos. Eu fico pensando que há uma geração de crentes que, se fosse feita essa proposta, olha Moisés, vai continuar, não se preocupe, não vai faltar milagre, não vai faltar pão, não vai faltar cura, não vai faltar água, não vai faltar provisão. Um bocado de crente fala, beleza, então tá bom, vai faltar nada, Moisés, se posicionar, só vai faltar a tua presença, vai Moisés. Então, se a tua presença não estiver conosco, não faça a gente sair disso. É o que nos distingue, a tua presença. Aleluia. O que nos distingue é a placa de uma igreja. Não é confissão, não é a classe social, não é a escolaridade, não é o poder aquisitivo. O que nos distingue é a presença de Deus. É a presença de Deus. E sabe o que ela falou? O que ela respondeu? Você sabe o que está acontecendo? Levaram o meu Senhor. É isso que está acontecendo. Levaram o meu Senhor. Eu não sei onde ele está. Por que ela não falou levaram o nosso Senhor? Que ela não falou, havia outros discípulos, que ela falou, nossa, ela falou o meu, levaram o meu Senhor. Sabe, é um detalhe muito precioso. Ela estava querendo dizer, eu não perdi o Deus de uma fé teológica coletiva. Eu não perdi o símbolo de uma religião, eu não perdi um nome que a multidão crê, eu perdi um Deus pessoal. Eu perdi aquele que tirou 7 demônios de mim. Glória a Deus. Eu perdi aquele que perdoou os meus pecados e mudou a minha vida, a minha perda é gigante. Aleluia. Aleluia. E também você sabe que elas haviam comprado um pouco de ervas, um pouco de milho, um pouco de azeite, um pouco de babosa, porque elas queriam servir ao corpo de Jesus. Só que antes disso, Nicodemos comprou quase 50 quilos desses materiais, eram caríssimos. E aí eu fiquei pensando nesse texto, meu Deus, o serviço já estava pronto. Já tinha sido feito como para um milionário. E elas vão com aquele raminho, aquele ramalhete de milho, talvez um frasquinho de azeite, que era o que dava para comprar, um pouquinho de babosa. E ela fica triste também por isso, porque ela não teria a chance de servir a Jesus mais uma vez. Sabe, eu fico pensando que isso, querido, é algo para nós meditarmos. Por que fazer uma coisa pequena quando tanta gente já fez coisas grandes? Quando eu leio a biografia dos grandes homens, entre aspas, e mulheres do cristianismo, que é grande não tem ninguém. Mas eu penso em Billy Graham, Charles Spurgeon, penso em Charles Finney, em Moody, penso em Anna Judson, penso em outras pessoas que foram grandes russos na história da igreja, deram grandes trabalhos para Jesus. Falo, meu Deus, precisa fazer. Que eu tenho tão pouco, é tão pequeno. Mas essa é a marca de um adorador. Foi ministrado sobre a oferta que nós não somos obrigados a dar, e realmente não somos. Mas uma das evidências da adoração é o dar. Uma das evidências da adoração é o servir. Se eu tenho dúvida em relação ao meu serviço, eu preciso ter dúvida até em relação à minha adoração. Porque o crente verdadeiro, eu aprendi isso há 30 e poucos anos. O crente de verdade, ele quase tem que ser segurado. Ele quase tem que ser segurado. Não é isso?
que não consegue parar de adorar, não consegue parar de cantar, não consegue parar de orar, não consegue. Eu falei há 35 anos, eu vou usar o episódio da oferta para falar que em 35 anos, eu nunca fiquei sem entregar o meu dízimo e a minha oferta. E quando aconteceu, não sei, acho que raramente, aconteceu uma situação de eu não ter uma oferta no momento, eu ficava assim tão triste. Que era o meu natural. Porque eu aprendi que tem um hino que fala assim: tudo que tenho veio de ti, e o meu melhor eu quero te dar. Aleluia. Pode ser sem arrapéis, como Nicodemos, e pode ser um buquezinho de milho, pode? Jesus recebe a tua, e não recebe a tua adoração. Não recebe? É assim que ele faz. Maria Madalena falou: eu queria vê-lo e eu queria servi-lo uma última vez. E aí eu aprendo também que o nosso final não é o final de Deus. O nosso final não é o final de Deus. Eu fiquei pensando em Maria olhando, eu falei a laje lá, né? Depois a cena é exatamente essa. Ela está olhando para a laje, ela vê os anjos, ela ouve os anjos, ela vê os lençóis, ela vê o lenço. Depois o texto dá a entender que ela se volta para a entrada do sepulcro. Nós temos que entender uma coisa. Por que ela mudou o foco de visão? Porque a nossa visão é influenciada por interesse. Nós enxergamos por interesse. Eu vou dar um exemplo. Já aconteceu com você abrir a tela do celular, ver alguma coisa que você quer ver ali, ficou ali um tempinho, você desliga e depois você fala: que dia é hoje? Aconteceu com você? Mas a informação não estava na tela. Mas não era o seu interesse. Então a visão ela muda. Maria Madalena olhou a sepultura, não viu como Jesus, viu o anjo, viu tudo ali, mas não viu Jesus, falou que não tem mais nada que me interessa. Então se volta para a entrada, para continuar a vida, tentar viver. É isso. Atrás de Maria estava o passado do túmulo, à frente estava a expectativa de uma vida sem Jesus, e a expectativa de vida sem Jesus é quase uma morte. Mas era isso que ela tinha à frente. Mas sabe o que me anima em Deus? É que quando você olha para um lado e não vê nenhuma esperança, as esperanças estão mortas, você imagina que estão mortas, que cessaram, que acabou, que desapareceram, e você olha para o futuro e não tem esperança de nada bom. Jesus avança. Aleluia. É sempre assim, é no meio de uma tempestade. É quando a multidão está com fome. É quando os discípulos estão trancados em um cenáculo. É quando há um doente em casa. É quando o pai está se descabelando porque o filho está endemoniado. É nos momentos das maiores crises que ele vem aí. Aleluia. E vem para decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois Ele tem poder. Ele te faz vencer. Se Ele é o teu amigo e o seu nome é Jesus Cristo. É Ele. Glória a Deus. O amigo de Lázaro, nosso amigo. Glória a Deus. Aleluia. E ela vê aquele homem de pé, pensa que é o jardineiro, e ele pergunta: mulher, por que você está chorando? E novamente ela repete: porque levaram meu Senhor, eu não sei aonde o levaram. No comentário de Champlin, ele deduz que Maria pensou que esse homem fosse um funcionário de José de Arimateia. Então, na fala dela, para quem estuda os originais, percebe um lampejo de esperança. É como se ela sentisse:
Bom, eu pensei que eram ladrões, ou pensei que era o império destruindo o corpo, mas é um funcionário de José de Arimateia, eu vi alguma razão. Isso é especulação. Porque ela tem um pouco de alívio. Então ela pergunta com mais calma: Senhor, o senhor levou? Eu já sei que o senhor levou, me diga onde ele está. E aí ele fala. É impressionante. Glória a Deus. Como muitas palavras de muitos homens e muitas mulheres não resolvem nada. Você pode passar horas conversando com alguém nos momentos de maiores dores. Podem ser sinceros, nós podemos ser sinceros, mas é uma limitação. As nossas palavras não têm tanto efeito de consolação, mas ele fala só: Maria. Aleluia. Maria. Não é só isso que a gente precisa de vez em quando. Não é isso que a gente ora, fala a Deus. Eu preciso ouvir uma mensagem. Eu preciso ouvir um tratado teológico, uma explanação bíblica profunda sobre a Trindade. Mas tem momento que a gente só precisa que ele fale o nosso nome. Fale de Tiago, fale de Nago, fale de Celso, fale Maria, fale de Jefferson, fale também. Posso fazer uma conjectura? Conjectura minha, por favor, não fere o texto. Você sabe que Jesus não tinha subido ainda para o Pai, né? Ele até falou para ela: depois não me detém, não subi ainda. Então o planejamento era Jesus subir. O planejamento era Jesus subir. Mas quando essa mulher fala, isso é especulação minha, né? Senhor, onde é que o Senhor levou? Eu me dei, eu vou buscá-lo. Falei, como? Como que uma mulher que passou uma noite terrível vai conseguir carregar o corpo de um homem de 33 anos, saudável? Como ela ia conseguir levar? Então, a conjectura minha é que ela estava dizendo: Senhor, eu vou fazer todo o esforço possível para ter Jesus de volta, para tocar nele uma última vez. Eu vou fazer todo o esforço necessário, até acima de minhas forças, para ver o rosto de Jesus uma última vez. E aí, conjectura minha, como eu falei, Jesus não aguenta. Maria. E ela fala Rabone. Mas é uma palavra muito específica, é Rabouni, que é um rabino que tinha muita ligação com seus discípulos, tinha muita comunhão com os discípulos. É como Jesus diz. Você sabe que na cultura judaica, na cultura oriental, os nomes não eram dados aleatoriamente, porque nós achamos bonito, os pais acham bonito. Não, os nomes eles tinham, era uma ideia da natureza do ser. Então, quando Jesus chama ela de Maria, ele está, na verdade, dizendo: eu sei quem você é, eu conheço a tua vida, eu sei o momento que você está passando. Eu te vi à noite, quando você estava em sonho, eu vi, quando ele já havia ressuscitado. Ele, com certeza, na onisciência dele, ele viu ela saindo de casa, indo até o túmulo. Como se ele dissesse: eu vi o teu temor quando a pedra estava removida, eu vi quando você entrou no túmulo, eu vi. Eu soube o que você sentiu quando você viu os lençóis, o lenço, quando você ouviu e viu os anjos. Eu sei de tudo isso, Maria. Aleluia. Eu sei a dor da noite escura. Eu sei até quantas moedas você usou para comprar mirra e para comprar azeite. Eu sei de tudo isso.
Glória a Deus. Mas eu estou te chamando Glória a Deus. pelo teu nome. Aleluia. E sabe, meus amados, Isaías profetizando 7 séculos antes de Cristo, ele fala de Israel vivendo o pior momento da sua história, que foi a destruição e o cativeiro na Babilônia. E Deus falou: e vocês estão indo por conta da idolatria, porque se afastaram de mim. Eu sempre disse isso, eu sempre falei que vocês iriam sofrer, eu sempre disse isso. Mas agora, diz o Senhor que te formou e que te criou, ó Jacó, eu te chamei. Não temas, porque eu te remei. Aleluia. Eu te chamei pelo nome Glória a Deus. e você é meu. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ficar de pé, por gentileza. Glória a Deus. Você sabe como terminou? De bem, Aleluia. nós podemos imaginar a cena. Você vê que os discípulos vão almoçar as mulheres. É claro que não há falas do texto, mas eles não vão porque parecia uma coisa inútil também, apesar do medo, e também porque parecia uma coisa inútil. Então, se eu estivesse no lugar deles, o que eu imaginaria? Maria, se foi lá, foi. Mas que foi? Realmente está lá, está sepultado, está enrolado. Estava do mesmo jeito, a pedra, ou melhor, a pedra nem estava retirada, não conseguia ver, ou alguma coisa assim, estava morto. Quando ela volta, de longe eles veem o semblante de Maria. Aleluia. Glória a Deus. As lágrimas agora são de alegria. A corrida agora não é de espanto. Não há mais medo. Eu fico imaginando Pedro e João olhando novamente. Olha, lá vem Maria. Está correndo. Correndo de novo, Pedro, correndo. Naquela hora ela está com medo, mas parece que agora ela não está com medo, Pedro. Pedro, olha o sorriso do rosto daquela mulher. Que mensagem será que ela traz? Será que encontraram o corpo dele? Mas aí quando ela chega, ela fala: eu não encontrei o corpo